Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma review de mais um episódio da série de Percy Jackson. Já chegamos no 7º episódio, é o penúltimo episódio desta primeira temporada, que possivelmente vai ser renovado. Eu acredito com muita fé que vai ser renovada e teremos a segunda temporada adaptando os acontecimentos de Percy Jackson e o Mar de Monstros. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a review, a gente vai conversar um pouco sobre esse episódio lindo de morrer. Oh, coisa linda! Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Esse episódio já começou me surpreendendo muito, porque ele já começou adaptando uma parte, uma cena, um capítulo do livro que eu tinha certeza que seria cortado, que é a cena quando o Percy entra na loja de colchões do Procrusto, ou Crosta, que também é um filho de Poseidon e acaba se tornando assassino de viajantes para se vingar de seu pai. Acho que essa é a história dele, né? Eu não sei ao certo. E ele usava essas suas confortáveis camas d'água para atrair as suas vítimas e matá-las. E para variar, como já ficou de costume na série de Percy Jackson, o Percy entra já sabendo quem ele é, o que ele tem que fazer, como é que ele vai fazer para se virar contra esta ameaça. Mas a essa altura do campeonato é normal já se esperar de que todos os lugares onde eles são enviados, onde eles têm que se envolver, alguma coisa vai ter relação com os contos da mitologia grega. Então o Percy já entra abordando o Crosta, dizendo que ele guardava a passagem secreta para o mundo inferior e que ele deveria contar para o Percy. Na primeira vez que eu assisti esse episódio, eu fiquei me perguntando como é que o Percy sabia que a passagem secreta era por ali. Depois eu lembrei que um pouco antes do Percy, da Annabeth e do Grover entrarem no táxi de Hermes, a Annabeth encontra uma carta, um bilhete de Hermes dando instruções para eles chegarem até a entrada do submundo, ou do mundo inferior. E possivelmente havia todas as instruções para eles chegarem até esta loja de colchões do Crosta. Então a Annabeth entrou escondida sobre a magia do seu boné mágico e empurra Crosta em uma das camas d'água, que acaba ficando preso e não mostra, mas com certeza ele revelou o caminho para o mundo inferior. Então o nosso trio vai até os fundos desta loja e lá viu uma porta dizendo não entre. Então o Grover abre aquela porta e percebe que ali era a passagem para o mundo inferior. E ao passarem por aquela porta, eles veem Caronte guiando as almas dos mortos através do rio Estige. Então os nossos semideuses vão furando a fila, passando pelo meio da fila, até baterem de frente com Caronte, que logo percebe que eles não estavam mortos e libera e solta o cão infernal atrás deles. A Annabeth consegue controlar o cão de alguma forma, fazendo carinho, usando a bolinha de borracha que ela tinha na mão, e acaba conseguindo acalmar a criatura. Porém, um pouco antes disso, uma das 3 cabeças do Cerberus acabou abocanhando o Grover. E após a criatura se acalmar, o Grover conseguiu sair de uma dessas suas bocas, mas ele acabou perdendo a sua pérola, já que Percy havia entregado uma pérola para Grover e uma para Annabeth, para caso alguma coisa acontecesse com o Percy, algumas das pérolas ficariam em segurança. Então, após eles se livrarem do cão, eles se veem no campo dos Asfódelos, que é um local do mundo inferior, onde as almas que têm algum ressentimento, que têm algum arrependimento, passam ali se lamentando por alguma coisa que haviam feito ou que haviam deixado de fazer. E quando Annabeth explica tudo isso, ela mostra que todas aquelas almas estavam enraizadas nos campos dos Asfódelos, ou seja, elas passariam toda a eternidade presas ali, se lamentando. E é nesse momento que algumas raízes começam a envolver as pernas de Annabeth, mostrando que ela tinha algum tipo de arrependimento e que isso incomodava muito ela. Mas um pouco antes disso, o Percy entrega uma de suas pérolas para Grover, dizendo que o Percy iria salvar a sua mãe e ele ficaria no mundo inferior, fazendo com que seus amigos e sua mãe se salvassem do mundo inferior. Quando o nosso trio volta a ouvir os latidos do cão de 3 cabeças, Annabeth manda que Grover e Percy corram, que ela daria um jeito de se livrar do cão. E que ela ficaria bem porque ela tinha uma pérola e ela funcionaria, porque ela confiava no pai de Percy. Quando Percy e Grover conseguem sair do campo dos Asfódelos, automaticamente o Grover começa a ser puxado pelos seus tênis até o Tártaro, até uma cratera que havia ali no mundo inferior e que até o momento eles não tinham percebido que ali era a entrada do Tártaro. Então o Percy consegue ajudar o Grover a não ser puxado diretamente para o Tártaro
e eles conseguem se livrar do tênis que cai na cratera sem fim do Tártaro. E nesse mesmo instante, Percy percebe que sua mochila ficou muito pesada de repente, e quando ele abre, ele descobre que o raio mestre de Zeus havia se materializado dentro de sua mochila, e sua mochila havia sido lhe dada por Ares, o deus da guerra. Então Percy e Grover chegam ao palácio de Hades, e Hades já aparece oferecendo a mãe de Percy em troca do objeto que ele possuía. Então Percy fica meio relutante, mas ele diz que não vai trocar esse objeto porque esse objeto não pertencia a Hades. Então Percy explica para Hades tudo o que eles haviam deduzido durante a sua aventura, de que Ares e Hades estavam trabalhando juntos. Ares havia roubado o raio mestre de Zeus e usou Percy para levar o raio até o mundo inferior para ser entregue a Hades. E Hades fica completamente confuso porque ele não sabia de nada. Tudo que ele queria era que Percy devolvesse o seu elmo das trevas, que havia sido roubado pouco antes do raio de Zeus ter sido roubado também. E o fato de Percy estar carregando o raio mestre de Zeus era indícios de que ele havia o elmo de Hades também. Então o Percy e o Grover ficam confusos, acreditando que Hades era quem queria a guerra, mas ele diz que ele não se importava com a guerra, não se importava com o Olimpo, de que ele estava muito bem e que aquilo ali, o mundo inferior para ele, era uma diversão e ele adorava do jeito que estava. Então Percy percebe que a voz em seus sonhos e quem estava trabalhando com Ares era na verdade Cronos, e que aquela cratera que Grover quase foi levado era a entrada do Tártaro, onde Cronos estava lá em pedacinhos. Então Hades diz que não queria o raio mestre de Zeus, mas que agora, pensando na possibilidade de uma guerra com Cronos, ele queria estar preparado e por isso ele ficaria com o raio. Então o Percy diz que iria atrás de seu elmo e que assim ele devolveria sua mãe. Então ele atira a pérola que ele havia consigo no mesmo momento em que Grover faz isso, e os dois voltam automaticamente para a praia de Santa Mônica, onde lá eles acabam encontrando Annabeth, que estava sã e salva e também havia fugido do mundo inferior. E quando eles se levantam, eles dão de cara com Ares, chegando pronto para a batalha, empunhando uma espada enorme. Durante todo o episódio temos vários flashbacks do passado de Percy, mostrando o quanto as constantes mudanças de escola de Percy machucavam tanto Percy quanto sua mãe. E também mostra o quanto o Percy se sentia rejeitado por sua mãe, achando que sua mãe não amava e por isso mandava ele constantemente para escolas cada vez mais longe de Nova York. E quando ele diz isso para sua mãe, quebra o coração dela e ela acaba convocando Poseidon e eles acabam tendo uma conversa, dizendo que o mundo mitológico já estava começando a afetar o Percy e ela estava cogitando mandá-lo para o acampamento. Porém, Poseidon pergunta se essa era a vontade dela. Então ela diz que não, que ainda queria continuar com ele, que ele precisava ainda aprender que ele era muito melhor do que a família de Poseidon. Então o Poseidon diz que ele deveria continuar na escola. Mano, eu amei esse episódio. Talvez tenha sido o melhor episódio até agora de toda a série, de todos esses 7 episódios, talvez tenha sido o melhor. Eu adorei. Cara, como eu amo essa versão da Sally Jackson, da Virginia Cool. Ela é uma puta atriz muito boa. Toda a relação dela, tanto com o Percy pequeno quanto com o Percy grande lá no começo da série, é muito bem feita, é muito emocionante. Dá pra ver que os dois têm uma parceria, que os dois têm uma simbiose muito boa. A química dos dois de mãe e filho é muito demais, eu gosto bastante disso. Desde o momento que eles entraram no mundo inferior até o final, foi perfeito. Eu não trocaria absolutamente nada. Tem algumas diferenças em relação aos livros? Tem, mas foi muito bem feito. Deu importância pra Annabeth, mostrou as inseguranças, os arrependimentos dela. Não chega a falar quais são os arrependimentos, mas mostra que isso ainda afeta ela. E eu acredito que seja em relação ao pai dela, porque a gente já viu que a história dela e do pai dela e da madrasta é bem conturbada, mas a gente vai ver que ainda é mais desenrolar mais pra frente. O Grover não teve tanto destaque nesse episódio, é verdade, mas o ator convence, foi muito legal ver as participações dele. E cara, agora a gente tem que falar de, pra mim, o principal destaque desse episódio, que foi o Hades. O Hades, pra mim, desse episódio, deu a mesma impressão que eu tive quando eu li o livro pela primeira vez. Eu falei, puta, mano, como esse deus é gente boa, mano, como ele é firmeza. Ele tava cagando pro que tava acontecendo no Olimpo, ele só queria ficar ali no canto dele. E ele estava muito disposto a devolver a mãe do Percy. Só que ele queria o elmo dele. E, tipo, ele usou a mãe do Percy para recuperar o elmo, não para começar uma guerra e pegar o raio do seu irmão. É a mesma sensação, é o mesmo objetivo, eu gostei muito desse Hades. Ele é muito sarcástico, ele tem um senso de humor muito bom, eu gostei bastante do ator, gostei bastante
da interpretação dele, eu gostei bastante desse Hades. Que no final vai virar um pau no cu lá no 5º livro, mas isso ainda tem chão até chegar lá. E particularmente eu não gostaria que a cena lá do Procrusto, do Crosta, tivesse sido adaptada, porque nem nos livros ela é muito relevante, ela não tem muita importância nos livros. Para adaptar todos os momentos dos livros, eles acabaram usando a loja de colchões do Procrusto como a entrada para o submundo, sendo que nos livros a entrada é os estúdios Mac, e o Caronte é tipo um segurança ali dos estúdios. Em resumo, eu amei esse episódio, eu achei ele o melhor até agora, mas é claro que esta é a minha opinião e agora eu quero saber a de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse 7º episódio e já aproveita e se inscreve no canal e deixa seu like para me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!